Fala, gente! Bem-vindos ao mini curso, né? Zero dívidas. Esse conteúdo eu preparei especialmente para você que está precisando de um auxílio, de uma ajuda, de um suporte nessa sua jornada financeira. A verdade é que nenhum de nós fomos ensinados, nem dentro de casa, nem na escola, nem na nossa vida como um todo, fomos ensinados sobre finanças. O nosso país, não sei se você sabe, mas mais de 50% das famílias brasileiras estão endividadas. E por quê? Muitas vezes é por causa da ignorância. Não conhecer, não saber de finanças, do básico de finanças, faz você muitas vezes cair no endividamento. E esse conteúdo que eu estou produzindo aqui para você vai ser riquíssimo, vai ser um divisor de águas na sua vida financeira. Vai te ajudar a sair de um cenário, né, de endividamento para um cenário diferente, para um cenário de prosperidade, de abundância, de crescimento. E primeiramente eu quero me apresentar, né? Meu nome é Wesley. Talvez você tenha vindo aí das redes sociais, encontrado aí pelo meu Instagram ou Facebook, não sei. E você olhou esse conteúdo, esse anúncio, clicou lá no site, fez o seu cadastro. Bem-vindos porque você fez a melhor decisão. A decisão de buscar conhecimento, a decisão de fazer diferente. Talvez você tenha tentado sair das dívidas de uma forma. O seu jeito não deu certo até agora. Então você precisa encontrar uma nova forma, uma forma que gere um resultado, que faça a diferença, que transforme a sua vida financeira. E eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar, vai te alavancar, vai te fazer alcançar essa transformação. Então, vamos lá. Sem enrolação, eu quero te passar o conteúdo. Esse mini curso aqui ele é bem compacto, ele é bem objetivo. Eu quero te levar à tomada de decisões, a tirar dúvidas, né, a te auxiliar para que você possa não apenas ter o conhecimento, como possa ter um plano, né, um planejamento para executar logo e assim que sair daqui já colocar em prática e já ter resultados diferentes. Tá bom? Então eu dividi em alguns passos específicos, alguns passos bem objetivos do que você precisa fazer. É um passo a passo do que você precisa fazer para zerar, né, para eliminar de uma vez por todas as dívidas da sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa entender o seu estado atual financeiro. Você precisa saber onde é que você está. Vamos fazer uma comparação. Por exemplo, eu estou querendo viajar, eu quero viajar. Então, eu quero ir para São Paulo. Se eu estiver em Fortaleza, o caminho, o percurso é um. Mas se eu estiver em Minas Gerais, o percurso é totalmente diferente. Se eu estiver no Rio Grande do Sul, o percurso também muda. Então, a minha trajetória, a minha jornada, ela depende muito de onde eu estou. E eu preciso saber o meu estado atual na vida financeira, eu preciso entender o meu estado atual financeiro. Como é que estão as minhas finanças hoje? Né? Como é que está a minha vida financeira hoje? Como é que se encontra o meu estado atual financeiro? E aí, para olhar o estado atual financeiro, eu preciso olhar o quê? Eu olho o quê? Simples, eu vou olhar as receitas e eu vou olhar as despesas. Tudo que entra, né, tudo que entra aqui e tudo que sai nas minhas finanças. Toda a entrada e toda a saída. Renda, se você for trabalhador carteira assinada, CLT, né? O teu salário, se for empreendedor, Prolabore, todas essas receitas e essas despesas, você tem que analisar isso com cuidado. Você tem que fazer essa análise com muita calma. Porque se você não souber o teu estado atual, você não vai conseguir sair desse ponto, desse estado A e ir para um outro nível. Aqui como está escrito, ó, o primeiro passo para eliminar as dívidas da sua vida é entender as suas receitas e despesas. Então, esse é o passo básico, gente. Esse aqui é o primeiro passo, é o beabá financeiro. É você entender. Mas você pode estar ouvindo isso aqui e dizer assim, não, é óbvio que esse conteúdo é claro, mas se eu perguntar para a maior parte das pessoas vai dizer que elas não sabem quanto ganham, por exemplo. Eu já perguntei, cansei de perguntar para pessoas próximas, funcionários, eu tenho empresa, né, eu tenho alguns negócios, e os funcionários eu pergunto para eles, quanto é que você ganha?
Renda familiar, né? Obviamente. Muitos, o máximo que sabe é o salário. Mas renda familiar não é só o salário de um. Às vezes é a composição de dois salários, tem uma renda extra, né? Faz um extra aqui, faz um extra acolá. A esposa tem um serviço, trabalha como autônoma, tem uma renda variável. Então é uma composição, a receita é uma composição. E você precisa ter um entendimento. Qual é a média salarial? Qual é a média de renda, na verdade, né? De receitas ao longo do ano? Você precisa saber. Se você não souber, como é que você vai se programar? Sabe por que muita gente se endivida? Primeiro passo, não sabe quanto ganha. E por não saber quanto ganha, gasta mais do que ganha. Tá aqui o primeiro erro, o erro mais básico das pessoas que estão endividadas. É gastar mais do que ganha porque não sabem quanto ganham na verdade. Não tem uma ideia clara da sua renda familiar, das suas receitas ao longo do mês. Então, você precisa entender o seu estado atual financeiro. Qual é o teu estado atual financeiro? Quanto é que você ganha? Qual é a tua renda mensal, média? Né? Você precisa saber disso. Você precisa saber quais são as tuas despesas. Quais são as tuas despesas? Quais têm sido as tuas despesas? Quanto você gasta com alimentação? Quanto você gasta com transporte? Quanto você gasta com aluguel se você não tem casa própria? Qual é o teu custo se você tem carro? Qual é o custo mensal? Isso tudo na base do mês, tá? Qual é o custo mensal que você tem? Se você tem transporte com combustível, com manutenção do seu carro. Tudo isso você precisa ter no papel, na ponta do lápis, gente. E como já estamos na época de tecnologia, tudo tem que estar numa planilha, né? Para não ficar só apenas na ponta do lápis, mas numa planilha, no teu celular, onde você pode acessar no teu celular facilmente. Então, essas informações elas são cruciais para te ajudar, mais uma vez, a sair desse estado atual financeiro, a sair dessa situação atual de endividamento. Então, aprende que o primeiro passo é saber o teu estado atual financeiro. E o segundo passo, Wesley, qual é? O segundo passo é você saber separar essas coisas aqui. Contas de dívidas. Existe uma diferença entre o que é conta e o que é dívida. E muita gente mistura. Acha que dívida é conta, conta é dívida, e não é bem assim. Você precisa saber diferenciar essas duas coisas. Primeiro, o que é conta? Contas são pagamentos a se vencer. Se você fez uma compra, né? Uma compra no cartão de crédito, por exemplo. Essa compra no cartão de crédito foi em 3 prestações. Vamos dar um exemplo aqui, né? 3 prestações você efetuou essa compra. Ela tem 3 prestações, ok. Você fez uma dívida ou fez uma conta? Tem muita gente que diz assim, já fez uma dívida. Não, não é dívida. Isso é uma conta. Vai se vencer. A primeira prestação vai entrar no próximo mês. Então, irá se vencer. Não venceu ainda, vai vencer. Então, é conta. Chegou o dia do vencimento lá da fatura. Você não se planejou, não sabe quanto ganha no mês, não teve uma programação clara, não colocou prioridades do que comprar. Aí comprou a maior parte das coisas no cartão de crédito. Quando chega na fatura, ela tá uma fatura enorme e você, por não ter se programado, não está com condições naquele dia de pagar. Aí passou o vencimento, você paga 2, 3 dias depois do vencimento. Isso é o quê? Aí sim, é uma dívida. Passou do vencimento, aí deixou de ser conta e se tornou uma dívida. E, como é cartão de crédito, vai ter o rotativo. Juros, né? Vai incidir juros. Não paguei 3 dias depois, só deixei de. Não estou com condições mais de pagar. Não vou ter condições de pagar essa fatura, essa prestação, essa parcela. E aí o que acontece? Pode ocorrer a restrição do crédito. Pode ocorrer a restrição do crédito, ou seja, você vai ser bloqueado, o cartão vai ser bloqueado e vai para SPC Serasa. Então, gente, olha que loucura. As pessoas acham que tudo é conta ou tudo é dívida e não é bem assim. Então, você precisa aprender a separar essas coisas. Para quê? Para ter uma clareza da seriedade de cada coisa. Uma coisa é, eu fiz uma conta, né? Tem gente muito diz, eu tenho medo de cartão de crédito, porque se eu tiver um cartão de crédito, muitas pessoas colocaram isso na mente, né? Se tiver um cartão de crédito, eu vou me endividar. Não, se você tiver um cartão de crédito e tiver planejamento financeiro, você não se endivida. Agora, se você tiver um cartão de crédito, não tiver planejamento nenhum, for totalmente desorganizado, gastar
infinitamente, como se o dinheiro não existisse fim, aí sim, você realmente vai se endividar, porque você não se planejou antes. Então, a questão é, você precisa separar essas duas coisas, conta de dívida. Saber o que é conta e o que é dívida e saber que dívidas vão haver incidência de juros se você não souber, não se planejar e não pagar essa conta. Ela vai virar uma dívida, vai ter incidência de juros e pode até ocorrer a restrição do teu crédito, né? O terceiro passo, você precisa ter corte de gastos. Simples. A gente aponta, fala do governo, que o governo A, o governo B gastou muito. Esse governo, aquele governo gasta muito. Os políticos gastam demais. Mas assim como os políticos, né, os governos precisam entender, precisam ter planejamento, gastar menos, você também na sua casa precisa gastar menos. E se você está numa condição de endividamento, está com dívidas, aí é que você precisa cortar mais gastos ainda. Você precisa ser, a palavra correta aqui é austeridade. O que é austeridade? Não permitir de maneira nenhuma que as dívidas se acumulem. Não permitir de forma alguma que despesas desnecessárias permaneçam no teu orçamento. Você não pode deixar de maneira nenhuma que despesas desnecessárias permaneçam no teu orçamento. Você precisa analisar as despesas é, que você verificou lá no passo anterior, né, de você identificar o teu estado atual financeiro. Vai dar uma olhada lá nas despesas que você tem ao longo do mês, as despesas que você fez no último mês, por exemplo. Dá uma olhada nelas lá. Vê o teu extrato bancário, vê os Pix que você fez, né? Vê a tua fatura do cartão de crédito. Dá uma olhada no teu histórico de despesas. E você vai ter que classificar elas com essas três classificações aqui. Quais são as classificações, Wesley, que eu preciso ter? Três aqui, ó. Primeira, a despesa é importante. A segunda, essa despesa é pouco importante. E a terceira, essa despesa não é importante. Então, importante, pouco importante e não importante. Você precisa classificar todas as despesas lá no extrato, lá na tua fatura. Você precisa analisar o que é importante, o que é pouco importante e o que é não importante. Para que, Wesley, que eu vou fazer isso? Você vai fazer porque ao analisar, ao classificar essas despesas, o que não é importante, olha, gente, o que não é importante, você precisa retirar, eliminar do teu orçamento urgentemente. Ah, eu tenho um aplicativo, eu estou pagando um aplicativo, a mensalidade do aplicativo que tem serviço, sei lá o que, um joguinho, por exemplo. Estou pagando lá mensal para ter um joguinho, ou um aplicativo de música, ou um aplicativo de streaming, né? Netflix, Amazon e tantas outras aí. Está em condição de dívidas. O que é mais importante? Pagar as dívidas, quitar, ter o seu nome limpo, ou ficar assistindo filme por um tempo, ter um entretenimento que pode até ser legal por um tempo, mas o que é mais importante? Você limpar o seu nome, organizar suas finanças e voltar a ter fôlego financeiro ou só o entretenimento? Eu acredito que ter fôlego financeiro, ter saúde financeira é mais importante. Então, um aplicativo, às vezes um serviço desnecessário, algo que não é importante, essas coisas precisam ser removidas. Para quê? Para você ter uma folga financeira. Para você ter uma condição de poder, com esse recurso que você está usando, que não é importante, alocar em uma área que é mais importante do que é, aquilo que não é importante. Então, dá uma olhada nessas despesas que você fez. Dá uma olhada. Sempre tem. Gente, despesa é igual unha. Despesa é igual unha. Você precisa, vez ou outra, ficar cortando, ficar tirando, porque senão ela vai crescer e quanto mais cresce as unhas, né, ela tem uma tendência a curvar. E no caso da águia, por exemplo, ela chega a uma certa idade que ela vai lá para a montanha e ela começa a quebrar todas as unhas, porque as unhas dela, as garras, elas se curvam de tal forma que fere a própria pele. Olha que loucura. Então as despesas que você está
que você está mantendo aí podem estar prejudicando a tua saúde financeira. Despesas desnecessárias que estão em várias, né? Pizza toda semana, açaí toda semana, para quem gosta. Despesas que você vai fazendo sem nenhum planejamento, que talvez não zerar, mas diminuir, vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, o que não é importante, elimina. O que é pouco importante, o que for pouco importante, você precisa olhar e dar uma pesquisada, a possibilidade, analisa a possibilidade de que de retirar por um tempo, remover por um tempo. Estou fazendo um curso aqui, mas eu estou me dedicando muito a esse curso. É um curso de inglês, é uma academia, é um jiu-jitsu, uma arte marcial. Dá uma parada por um tempo, dá uma pausa, depois tu volta. Mas pega aí 3, 4 meses, 3 a 6 meses é o ideal, é 3 a 6 meses desse recurso e realoca em outra área que é mais importante, que é para a tua saúde financeira, né? Talvez esses recursos que você vai, né, de uma forma austera, de uma forma mais comprometida, que você vai remover, vai te ajudar muito a pagar dívidas, a retomar a tua saúde financeira. É só para pagar dívida? Não, é para retomar a tua saúde financeira, né? E o que é que você vai manter, Wesley? O que é que eu vou manter, Wesley? Você só vai manter aquilo que de fato é essencial. O que é necessário, o que é essencial, você mantém. O que não é necessário, o que não é essencial, retira, remova. Seja austero, tenha austeridade. Corte gastos, retire, diminua. Igual unha, gente. Tem que retirar, tem que retirar, tem que retirar. E qual é o próximo passo? O próximo passo é você avaliar, agora sim, você vai avaliar as dívidas. Qual é o problema de muita gente? Pega lá as faturas, os papéis, né, as mensagens e se desespera. Ele vai partir para a avaliação como o primeiro passo, mas não é o primeiro passo, esse é o quarto passo. Por que tem muita gente que olha as dívidas e fica desesperado? Né? Fica desesperado sem saber o que fazer, como fazer, não sabe o que fazer. Por quê? Porque ao invés dela fazer uma avaliação lá no começo, né, do seu estado atual financeiro, ela já vai avaliar as dívidas. Não se avalia dívidas primeiro não, gente. Não se avalia dívida primeiro. Se avalia primeiro o estado atual financeiro. Né? Faz análise, corte de gastos. Depois é que você vai fazer uma análise da dívida. O que, é que, você, vai, como é, que você vai fazer? Você vai pegar as dívidas, vai olhar para elas. E você vai fazer uma lista de todas as dívidas, todas as suas dívidas. Fatura do cartão, devo cartão de crédito tal, cartão Riachuelo, cartão C&A, cartão Açaí, o cartão que for. Você coloca lá todas as dívidas, lista, empréstimo, não sei das quantas, do banco tal. Faz uma lista. Aí o que você vai colocar? Você vai colocar o saldo pendente, né? Qual é o valor da dívida, qual é a taxa de juros que eles estão operando, tá? Qual é a taxa de juros que ele está operando? Dá uma olhadinha lá, sempre tem no rodapé da fatura, do extrato, sempre tem lá embaixo as porcentagens, as taxas de juros que estão sendo operadas. E a data de vencimento. Qual é a data de vencimento dessa dívida? Faz uma lista, lista tudo. Aqui sim, você precisa avaliar tudo. Não deixa passar nada, olha tudo e lista, incluindo saldo, taxa de juros e data de vencimento. Aí você vai para o sexto passo. O que é que você vai fazer? O que pagar primeiro? Fiz a lista, tenho a lista, sei o que é que tem. Quais são as minhas dívidas? Está aqui, pá. Aí você vai responder a seguinte pergunta. O que é que eu vou pagar primeiro? Você vai estabelecer o quê? Prioridades. Prioridades. Eu tenho certeza que se você entrou numa situação de endividamento e você entrou nesse curso, você foi para aprender a como fazer para sair dessas dívidas. E eu tenho certeza que, muito provavelmente, com os teus recursos atuais, você não vai conseguir de uma só vez pagar todas essas dívidas. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa estabelecer prioridades. Né? O que é que precisa vir primeiro? O que é que precisa vir primeiro? Você vai começar com as dívidas que tem
as taxas de juros mais altas. Então você fez lá a listagem, tem lá a lista 3, 4 dívidas, olha quais são as taxas de juros maiores. Dica: as taxas de juros maiores do país, e elas, infelizmente, né, são as maiores taxas do mundo, são as taxas de cartão de crédito e cheque especial. Então, se a dívida é de cartão de crédito, se a dívida é cheque especial de conta corrente, né, no banco, então, cara, ela é prioridade. Ela é a prioridade. Ah, Wesley, quando essa conta ela é impagável, ela é enorme, ela é estratosférica, ok. Então você vai para o próximo passo, que é o que a gente vai analisar é, mais para frente. Mas entenda, elas, essas contas que custam mais, que têm maiores taxas de juros, você precisa colocar ela como prioridade. Por mais que ela seja estratosférica, impagável, coloca ela como prioridade. Você vai gastar um pouquinho mais de energia para focar nela. Para quê? Para você encontrar soluções. Você precisa entender isso, você precisa colocar isso na sua cabeça. Se você deu conta de entrar na dívida, a mesma pessoa que deu conta de entrar na dívida, você também é capaz de sair dela. Você só precisa entender e saber o como. Você precisa encontrar o seu como, a saída, a solução. Você precisa encontrar. E eu tenho certeza que você tem condições e você consegue. Então você precisa buscar soluções. Busca soluções, procura. Só que você estar aqui nesse curso, buscando esse conteúdo, já é um passo a mais. Né? Você já está buscando alguma coisa, uma solução, uma possibilidade. Então você precisa procurar soluções. Essas dívidas que têm maiores taxas de juros, elas vão custar mais dinheiro no longo prazo. Então elas vão se tornar cada vez maiores. As taxas de juros, né? O que é o juros? Muita gente tem ignorância com relação ao que é juros. Juros nada mais é do que o ágio, né? O valor que o banco, que a empresa financeira te deu como crédito e você utilizou, o aluguel, digamos assim, o aluguel por um certo tempo, aquele tempo que você está com aquele dinheiro, com aquele crédito, você usou aquele crédito, o aluguel ele vai ser cobrado. Isso é o juros, é o aluguel do dinheiro num período de tempo. Então, quanto mais tempo, mais esses valores vão se tornando cada vez maiores. Né? Então você precisa procurar o mais rápido possível uma solução para pagar primeiro as dívidas com maiores taxas de juros. Sétimo passo, você precisa estabelecer um plano de quitação, um plano de quitação das dívidas. A maioria de nós brasileiros tem dificuldade com planejamento, né? Então quando a gente fala assim, plano, será que dá certo? A gente fica em dúvida e acha que não consegue. Mas na verdade, o que é um planejamento? Planejamento nada mais é do que uma jornada que eu estou traçando. E não necessariamente vai ser exatamente como eu planejei. Aprenda isso. O planejamento ele é apenas um norte. Ele é apenas um referencial, uma referência. Digamos que você está em casa e a sua esposa, ou seu pai, o seu familiar, ele diz assim, olha, está precisando comprar tal coisa. Vai no supermercado comprar. Aí você pega o carro, pega a bicicleta ou vai a pé e vai pro mercantil, pro supermercado. Chega no supermercado, você comprou aquilo que o seu familiar pediu e você encontrou que tinha uma promoção naquele supermercado de um produto que você estava há muito tempo procurando. E você olhou o produto e disse, não, vou comprar esse produto aqui, tem promoção, tá no preço legal. Comprou. Saiu, pagou lá no supermercado, saiu do supermercado. No meio do caminho você passou pela barbearia e lembrou que precisa cortar o cabelo urgente porque a juba tá grande. E aí você entra na barbearia e corta o cabelo. Cortou o cabelo, só que você custou mais tempo do que o comum. Seu familiar pega e te liga um pouco preocupado e diz assim, onde é que você tá? Aí você diz, não, eu tô na barbearia. Aí essa pessoa vai te perguntar, teu familiar, obviamente. Mas você não foi pro supermercado? Aí você vai explicar, olha, eu fui pro supermercado, cheguei no supermercado, fiz a compra. No meio do caminho da volta, quando estava voltando,
eu passei pela barbearia e lembrei que precisava cortar o cabelo. Estou cortando o cabelo, já estou terminando aqui, quando terminar, vou voltar para casa. Por que eu estou contando essa história? Wesley, está enrolando demais. Não, não estou enrolando. Olha, isso é planejamento. Você planejou ir para o supermercado, mas o teu planejamento de ir para o supermercado teve algumas mudanças no caminho, no percurso. O plano era, qual era o plano? Ir para o supermercado e comprar aquele produto que o seu familiar pediu, voltar para casa e entregar aquele produto. Porém, houve algumas alterações ao longo do prazo. Você encontrou uma promoção, comprou alguma coisa, passou na barbearia. Houve alterações do plano? Houve. E sempre vai haver. Aprenda isso. O teu plano é só um referencial. Mas provavelmente ele vai mudar, ele vai ser alterado, mas pelo menos você teve um norte. Quando você não tem um norte, você está completamente perdido. Então, por que e para que um plano? O plano é para você ter um norte, um referencial, para saber o que fazer, qual é o próximo passo. E isso é muito importante. Por isso que o plano precisa ter perguntas. Precisa ter perguntas e essas perguntas precisam ser respondidas. Né? Eu coloquei aqui algumas perguntas que são importantíssimas, mas eu preciso que você verifique também dois pontos que são importantes e esse material tá todo no e-book, tá? Eu preparei um e-book especial, é a próxima aula, você pega lá e baixa o PDF, o livro digital, e pode ler todo o conteúdo completo lá no e-book. Então eu coloquei lá, isso tem lá no e-book, duas coisas que você precisa entender para fazer um bom plano de quitação das dívidas. Primeiro, é negociação. Nenhuma dívida é, é tanto do interesse, né? Vou recapitular um pouco. É do interesse do credor, né? Daquele que te forneceu o crédito, daquele que aquela instituição a quem você deve, é do interesse dele que você quite essa dívida. Por mais que é, tenha sido nos ensinado no nosso país, foi muitas vezes ensinado, eles só querem que você pague os juros. Não, não é bem assim. As instituições financeiras têm interesse em que você quite a sua dívida. Por quê? Porque se você quitar as suas dívidas, você volta a ter crédito. Se você voltar a ter crédito, você volta a ter consumo. Então, é do interesse de todos. Se você está aqui é porque você tem interesse em pagar, em sanar suas dívidas, em resolver isso de uma vez por todas. E saiba também, é do interesse das empresas que você tem dívidas, que essas dívidas sejam quitadas. Como é que é possível? Então, como é possível, Wesley, que essas dívidas sejam quitadas? Através de negociação. Aí você precisa fazer uma negociação. Com quem? Com o teu credor, com a instituição financeira que você se endividou. Então você precisa fazer pesquisas antes, coletar informações, entender qual é o contexto dessa tua dívida. Né? Se ela é dívida de cartão de crédito, é um tipo de negociação. Se ela é cheque especial, é outro tipo de negociação. Se essa dívida está há um mês ou alguns dias, é um tipo de negociação. Se essa dívida está há mais de um ano, é outro tipo de negociação. Então você precisa entender esses contextos para você fazer a negociação correta em que você ganhe, claro, e que você pague menos juros. Esse é o objetivo, tá? Então faça pesquisas antes, colete informações, tire dúvidas se possível, com um profissional da área contábil, né? Com um contador, com uma pessoa que trabalha no ramo, ou até mesmo com um advogado, se for necessário. No caso de financiamento, contratos e tudo mais, é importante consultar um advogado. Então, para você fazer uma negociação correta, você precisa ter esse contexto. Wesley, mas não estou em condições, não tenho condições para fazer isso. Ok, então pesquisa, vai atrás da internet, busca conteúdo, busca mais informações para você fazer uma negociação correta. Você chegar na central de atendimento ou presencialmente na instituição e fazer uma negociação onde você pague o mínimo de juros possível. Né? O segundo ponto que você precisa entender são os prazos e o parcelamento. Você precisa quando você chegar diante de uma instituição financeira, você precisa já saber o que é que cabe no teu orçamento. O que é que cabe no teu orçamento? Você precisa
depois de fazer toda essa análise, né, de como é que está a tua situação financeira atual, pagar, cortar gastos necessários, você vai entender o que é que eu consigo, até onde eu consigo pagar de parcelamento, quantas vezes, qual o valor da prestação. Você só consegue fazer isso, só consegue desenvolver esse planejamento depois que você fez todo esse processo aqui que eu te falei, de entender o teu passo a passo financeiro, de entender o teu estado atual e saber o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Não adianta você chegar diante do teu credor e dizer assim, eu quero me pagar minhas dívidas. Ok, o parcelamento é 120 vezes, é 60 meses, é 24 meses, é 36 meses, a parcela é tanto. Você pode dar, ok? E muitas, o que muitas pessoas fazem? Concordam com aquele acordo comercial, aquele acordo financeiro, né? Aquele planejamento, aquele parcelamento, concorda, dá ok, mas não consegue honrar depois. Por quê? Porque não sabe, mais uma vez, não sabe se planejar, não soube fazer o seu estado atual financeiro, não fez o corte de gastos. Então, não vai mudar o quê? Vai piorar, porque vai entrar juros sobre juros e você só vai entrar numa roda, um buraco sem fim. Então, gente, para fazer um planejamento, um plano de quitação de dívidas correto, você precisa saber de negociação, qual a negociação correta e saber os prazos e parcelamentos que melhor se adequam ao teu estado atual financeiro. Ok? Então, perguntas que você precisa responder quando você vai fazer um plano de quitação das dívidas. Primeira, qual é a dívida? Se é dívida de cartão de crédito, é financiamento, é um empréstimo, é cheque especial, você precisa saber isso. O que é? Onde você vai? Para onde ir? Eu preciso ir para é um site que eu tenho que procurar, eu tenho que ir na instituição financeira, no banco, eu preciso ir no banco, eu preciso ir naquela empresa, presencialmente ou não, online, por telefone, onde é que eu tenho que ir? Onde eu tenho que procurar? Né? Qual é o lugar que eu preciso procurar de onde vai resolver essa minha situação? Quando? Tem muita gente procrastinando, né, empurrando com a barriga, a dívida 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, só empurrando com a barriga, usando o CPF dos outros para fazer compras, quando você poderia ter resolvido já há muito tempo. Então você precisa ter prazo. Quando é que você vai procurar? É próxima semana? É próximo mês? Qual é a data? É dia 18? É dia 20? É dia 25? Quando? Você precisa ter o seu quando. Quanto você pode alocar para isso? Eu só posso pagar R$ 200 por mês. Eu só posso pagar R$ 500 por mês. Quanto? Você precisa saber o seu quanto você pode pagar. Quem procurar, né? Qual é o profissional que você vai procurar? E como é que vai ser esse planejamento? Né? Como é que vai ser isso aí? Vai ser em 36 parcelas na taxa de juros tal, parcela no valor X. Você precisa saber isso. Essas perguntas precisam ser resolvidas, respondidas, para que o teu planejamento dê certo, para que o teu plano funcione. O objetivo aqui é o quê? Fazer o plano funcionar. Para quê? Para, mais uma vez, conquistar o teu objetivo, que é zerar essas dívidas que você fez em 2023, ou 2022, ou sei lá quando você fez essas dívidas, mas zerar essas dívidas da sua vida, para que você possa ter saúde financeira. Gente, é possível. É possível sim ter saúde financeira. É possível sim ter saúde financeira. Ao contrário do que muita gente te conta que, não, deixa essa dívida, deixa essa dívida caducar, deixa passar depois de 5 anos, e aí você fica 5 anos numa situação completamente limitada, 5 anos vivendo debaixo de condição, 5 anos debaixo de circunstâncias. Gente, para com isso, é uma desgraça. Não! Resolva. Você tem condições, você tem capacidade, competência, você consegue sim. Se você deu conta de entrar nessa dívida, você também dá conta de sair. É só buscar o conhecimento certo, é só buscar se capacitar, é só procurar a solução certa, que você consegue sim. Eu sou prova viva disso. Eu não estou falando de algo que é teoria, eu não estou falando de algo que eu não vivi. Eu estou falando de algo que eu vivi e vivenciei. Né? Saí de uma condição de uma dívida de algumas dezenas de milhares de reais, né? Tentei fazer, empreender, comecei um empreendimento com meus familiares, com um familiar, e
me meti em uma confusão financeira, não soube me programar. Eu era a parte financeira do negócio e dei com os burros na água. No final do ano, eu estava com uma dívida de algumas dezenas de milhares de reais. Mas com esforço, com caráter, eu fui atrás, fui ao banco, negociei a dívida, consegui quitar essa dívida. Hoje eu não sou mais aquela pessoa que devia alguns milhares de reais. Hoje eu tenho negócios que faturam algumas dezenas de milhares de reais por mês. Por quê? Não é porque eu sou bichão, não é porque eu sou melhorzão, mas é porque eu busquei o conhecimento certo. Eu busquei melhorar constantemente. Eu saí do estágio de eu estou endividado, me olhar como vítima, achar que não tem saída e procurei arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. E é isso que você precisa fazer. Fazer o que precisa ser feito. Sair desse estado atual, desse estágio de estagnação, de parado, deixando essa dívida se acumular e buscar resolver de uma vez por todas esse negócio, meu filho. Bora buscar resolver esse negócio de uma vez por todas, minha filha. Saia dessa situação. Vamos agir. Você precisa de ação, você precisa agir, você precisa colocar em prática, você precisa executar um plano, você precisa sair dessa zona e procurar executar um planejamento que gere resultado, que faça você sair dessa situação de endividamento para uma situação completamente de completa saúde financeira na sua vida. É isso aí, gente. E aí, vocês entenderam? Deu para entender? Deu para ter clareza sobre o que eu falei até aqui? Esses 7 passos para você zerar as dívidas da sua vida? Deu para compreender direitinho? Tem alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Tem um espaço aqui para você deixar o seu comentário. O que você entendeu? Se deu para ter clareza, né? Se deu para ter clareza desse passo a passo. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, por favor, que eu vou te responder o mais rápido possível. Eu vou olhar, analisar cada comentário um por um. Meu objetivo aqui é ajudar, realmente, gente. É ajudar quem precisa e quem quer ser ajudado. Se você quer ser ajudado, coloque nos comentários o que é que você entendeu, o que você não entendeu. Coloca aqui que eu vou te responder. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de um acompanhamento mais de perto? Gente, como é importante. Na época que eu entrei nessa dívida, esse endividamento, eu não tinha muito pouco acesso à informação. Não tinha relacionamento com pessoas, como hoje eu tenho. Acesso a advogado, acesso a contador, né? Devido a alguns procedimentos que a gente tem dentro da empresa, a gente já tem assessoria jurídica, a gente já tem o escritório de contábil à nossa disposição. Então hoje eu tenho acessos a informações que eu não tinha no passado. E como é terrível você tá numa situação de limitação, você querer ter uma solução, querer encontrar uma solução, mas não encontrar essa solução por quê? Porque você está limitado, você não tem acesso, você não tem acompanhamento. Isso é terrível. E se você quer, de fato, só quem quer, gente, só quem quer de fato, um acompanhamento mais de perto, quer ter a possibilidade de se juntar com outras pessoas que querem crescer, que querem prosperar, que querem ter saúde financeira, se você quer realmente isso, eu tenho um desafio para você. Aqui na próxima aula tem um módulo, no próximo módulo aqui desse curso, tem um módulo chamado Próximo Nível. Clica nesse link lá, clica nesse módulo, que eu vou te mostrar uma oportunidade para você poder sair desse estado atual e você ter esse acompanhamento mais de perto e poder executar esse plano de forma que você vai ter um acompanhamento, um passo a passo, alguém que possa te ajudar, te direcionar, te mostrar caminhos, procurar respostas onde você não encontrou respostas. Se você quer isso de fato, então vai lá, clica nesse próximo módulo, vai lá nesse próximo módulo, tem próximo nível e assiste o vídeo que eu vou te mostrar para você entender melhor essa oportunidade que eu estou te oferecendo, ok? Então te vejo lá no próximo nível, clica lá que você com certeza vai gostar do que eu vou te mostrar. Valeu?